todos e a todas, o meu nome é Catarina, bem-vindos ao Booksteps. Hoje não vou falar de um livro individualmente, vou sim falar de um dos temas mais carismáticos, mais falados na literatura e na filosofia, que é o amor romântico. Esta será uma série de vídeos, não só este, mas muitos mais, em que vamos falar do amor e à amizade, do amor ao líder e das massas, o amor-sofrimento, a infidelidade, todos esses temas ou microtemas dentro da literatura, mas sempre, obviamente, trazendo a filosofia, porque a filosofia foi e será sempre uma grande influenciadora das obras literárias em cada época. E esta série de vídeos, neste primeiro vídeo, nós temos então duas obras importantíssimas. Uma delas é a Chama Dupla, Amor e Erotismo, de Otávio Paz. Este que é um livro que eu não poderia recomendar mais, quer dizer, é espetacular, é incrível, mas é um livro bastante denso, ou seja, em cada parágrafo nós temos muita informação, talvez muita dessa informação coisas desconhecidas para nós, não é? Mas este livro é no fundo a história pela literatura, relacionado, obviamente, a temática atinente ao amor e ao erotismo, que também são coisas distintas. Depois, auxilia-me também do livro Os Filósofos e o Amor, de duas autoras, a Aude Lancelin e a Marie Lemonnier, que no fundo nos vão trazer estes variados nomes da filosofia e mostrar que a filosofia é uma história contada por homens. Na verdade, uma das funções da literatura é a representação das paixões. A literatura é profética e a literatura, no fundo, mostra-nos, acompanha-nos, cristaliza a nossa concepção de amor ao longo dos séculos. Que a literatura, ela também bebe de uma fonte importantíssima, que é a filosofia. E exemplos temos muitos e variados. Vou dar alguns. Dante influenciou-se na escolástica. Os poetas renascentistas influenciaram-se no platonismo. Temos Stendhal, que inspirou-se na enciclopédia. Depois também temos a influência da psicanálise. Os poetas, os autores modernos influenciaram-se muito em Freud e por aí fora. E, portanto, há um cruzamento óbvio entre a literatura, a filosofia e outras ciências sociais e psicanalíticas. Portanto, há o encruzilhar, obviamente, todas estas coisas. E isso vai ser visível nesta série de vídeos, que não serão seguidos. Portanto, eu vou voltar à normalidade e publicar opiniões individuais de livros, mas ocasionalmente aparecerão vídeos deste tipo. E também de outros temas da literatura e da filosofia, não só o amor, obviamente. Se há algo que Otávio Paz, neste livro, nos alerta, ele alerta-nos, sem dúvida, para a diferença entre sexo, amor e erotismo. O amor e o erotismo, eles são manifestações da vida. Mas o erotismo e o amor, eles mudam consoante a sociedade onde nós inserimos, geográfica e temporalmente. E se são manifestações da vida, eles também não são o mesmo que sexo. E a verdade é que isto vai ser tudo desenvolvido neste vídeo e nos próximos, mas de facto nós temos de ver que tanto o amor como o erotismo são, no fundo, construções sociais. Porquê? Porque elas dependem da nossa percepção vigente na altura em que abordamos estes temas, para considerá-las de X ou Y forma. No livro Metamorfoses de Apuleio, nós encontramos uma das primeiras manifestações de amor, que é entre o Eros e a Psique. O Eros, que representa o amor, e é um deus poderoso e até bastante, podemos considerar um pouco perigoso, e temos a Psique, que representa a alma e a mortalidade. E nesta história, que eu não me vou alongar, a Psique, no fundo, é responsabilizada por um certo tipo de atos. Ela desce ao palácio de Plutão e Proserpina, tem de passar por uns obstáculos e depois é que pode voltar a ver Eros. E Eros manifesta-se sempre como aquela figura, o amor, como aquela figura que transgride quase a alma, mas esta linearidade é difícil de precaver, ou seja, nós temos outras definições de amor para além do Eros,
que é esta, e do patos, lembras-te de eu ter falado do patos na Antígona, portanto este amor exacerbado, esta paixão, este fulgor, e depois temos outras definições. Atentem ao ecrã. Nós temos a filia, que isto vem já da Grécia Antiga, é o amor vivido na família, portanto entre os membros da comunidade, e os laços de afeto são, nomeadamente, esta generosidade, o desprendimento, a reciprocidade, isto é, a estima mútua. E depois temos outra definição de amor, que é a ágape. Portanto, aqui já não falamos de uma reciprocidade, porque não podemos esperar retribuição, e é independente então de um valor moral do indivíduo. Trata-se de benevolência universal, a fraternidade pela qual zelamos pelos outros. E isto é da Grécia Antiga, mas nós conseguimos ver isto plasmado no que nós chamamos de Bíblia, não é? Que temos o Antigo e o Novo Testamento, ora bem, já sabemos, mas que são conceitos muito pertencentes também ao cristianismo. E, portanto, estas concepções de amor, e eu vou falar disto, elas são filiadas e não filiadas ao cristianismo. Nós, de facto, podemos afirmar o seguinte, que é, no Oriente, o amor é pensado e foi pensado sempre dentro da esfera da ação religiosa. Não se sobrepunha à religiosidade, não a ultrapassava, não servia de impedimento. Porém, no Ocidente, tivemos uma manifestação de rebeldia do amor face à religião quanto ao amor cortês, que surge ali no século XII. O amor cortês, ele vai exaltar o papel da mulher e colocá-la numa posição de dama, de mulher superior, e que é adorada e deuseificada por um homem de uma classe social inferior. E isto, obviamente, que vai contornar os ditames da Igreja, como é óbvio. Então, portanto, podemos dizer que no Ocidente houve, de facto, uma transgressão face à religiosidade, pelo menos ali naquele momento do amor cortês, o que não aconteceu no Oriente. Mas nós no Oriente temos uma obra que deve ser falada, que é do Cao Shui King. Esta obra do Cao Shui King se chama O Sonho no Aposento Vermelho. Tem várias reflexões sobre o amor, que vão desde uma mistura de metafísica do budismo a do taoísmo, tudo cingido de crenças e superstições. E esta obra, ela é exemplificativa do que eu estou a falar. Porquê? Quando eu digo que há uma subjugação do amor à religiosidade no Oriente, implica muito por causa destas religiões do budismo, do taoísmo, que haja uma base kármica. Havendo uma base kármica, o que nos dizem estas obras, implícita ou expressamente, é que as vidas destas personagens, destas pessoas, elas estão pautadas por um passado noutra vida. Portanto, tudo o que acontece nas suas vidas, o amor que encontram, a forma como encontram e vivem, há de facto uma predestinação, uma predeterminação kármica que vem das vidas anteriores. E isto nós não temos no Ocidente, certo? Não temos isso, mas temos manifestações de uma predeterminação de outras formas também. Há uma predestinação que é uma história muito conhecida no Ocidente, que é o de Tristão e Isolda. A história destes dois, que eu também vou referir a seguir mais para a frente, é que, pensem no seguinte, a Isolda tinha de casar com o rei e é Tristão que vai levar uma poção mágica para que caiam no enamoramento, portanto, a Isolda e esse tal rei. O que acontece é que quem acaba por beber a poção é o Tristão e a Isolda. Então, eles têm de agir de forma cúmplice para não deixar que as suas vidas caiam em desgraça, porque há uma pré-determinação que Isolda case com o rei. Mas a verdade é que isto é um paradoxo, esta ideia também de liberdade que nós temos. Independentemente de nós estarmos subjugados ou não a uma religiosidade, nós temos algumas confrontações com a vida terrena, nomeadamente no subsolo psíquico. Nós temos ciúme, nós temos infidelidade, nós temos abandono e todas estas características inerentes ao amor, elas revelam-nos também que
todas essas características nefastas podem influenciar de maneira indireta o que nós chamamos de liberdade para amar. E nós temos um exemplo muito interessante nisto, que é um livro que tem vídeo no canal, que é A Servidão Humana, de Somerset Maugham. E o Somerset Maugham, na Servidão Humana, ele vai nos mostrar exatamente isto, que é, nós muitas vezes temos um objeto de desejo da pessoa amada. E nós fazemos tudo para o perseguir de uma forma saudável, no intuito de, no fundo, exaltar a pessoa amada e fazê-la nossa, sem toxicidade. O problema é que muitas vezes a conjetura externa, face a nós, portanto família, amigos, status económico, jogam não a nosso favor, mas contra nós. E o caso de Philip em Servidão Humana mostra muito isto, que é, ele tem um objeto de desejo, mas ele não poderá percorrer todo o caminho que leva à felicidade conjugal. Porque ele sabe que essa vida a dois, com essa tal Mildred, será o princípio de um fim, um descontentamento, uma angústia, e portanto terá de optar por outra pessoa amada. E isto é muito exemplificativo do que, quando nós falamos da liberdade de amar, não estamos a ser sinceros. Eu referi no início que o amor é considerado uma construção social. E há um autor, que é o Ortega y Gasset, que nos vai, de facto, ilustrar esta questão muito bem. Atentem ao que ele diz. Ele diz, no ser humano existe uma coalescência do natural com o cultural, que torna irreconhecível o instinto e o converte em magnitude histórica, a que correspondem, portanto, modificações. E ele, inclusive, dá-nos uma cronologia, digamos, das várias variações do amor ao longo dos séculos. Nós primeiro temos o amor cortês, no século XII, depois passamos para o amor gentil, no século XIV, depois para o amor platónico, no século XV, depois para a estima, do século XVII, depois para a galanteria, aí do século XVIII, e depois o amor romântico, do século XVIII. Portanto, estas várias modificações, modelações do amor, obviamente que, e já agora, segundo Otávio Paz, elas não excederam muito o que já tinha sido previsto no amor cortês, mas mesmo assim há ali uma diferença entre todas, entre ambas, e nomeadamente nos tempos modernos. Nossa concepção de amor, que eu também vou falar disso, é diferente. Auden, W.H. Auden, diz-nos que o amor é uma doença oriunda do cristianismo, é a doença do cristianismo. E se pensarmos bem, nós vemos que no cristianismo nós temos a ideia de que o Deus, este Deus, terá de ser amado mais do que outro objeto. Ou seja, ele é quem tem de ser amado para que nós não caiamos nas águas do inferno pós-morte. Porque nós, para respeitarmos os seus ditames e irmos para o tal do paraíso, nós temos de nos subjugar ao objeto ideal, que é este Deus. E depois, por exemplo, nós hoje em dia ainda temos padres e no sacerdócio e tudo mais, que não podem amar alguém senão Deus. Estão numa relação unilateral de amor por um ente superior. E, portanto, esta ideia do cristianismo não subjugar o amor à religiosidade é uma falácia. O que acontece, no entanto, é que, de facto, não havendo a visão kármica, as coisas são feitas de modo mais subliminar. Depois podemos nos perguntar onde é que surge a filosofia do amor, e ela surge, sem dúvida, com Platão. Mas o Platão, quando falava da distinção entre a alma e o corpo, esta distinção, esta concepção de amor é totalmente diferente das dos dias de hoje. Foi-se diluindo esta separação, fazendo com que o corpo e a alma se tornassem, se envolvessem numa simbiose. Portanto, a concepção platónica ela vai sendo progressivamente posta de lado por outras concepções mais diluídas, digamos, mais líquidas, porventura, do amor. No livro Fedro, de Platão, Platão chega a considerar que o amor é um delírio. O Epicuro também vai dizer que o amor abala a serenidade da alma.
Então, nesta antiguidade greco-romana, era muito comum ver o lado problemático do amor, o lado doloroso do amor. Por outro lado, também nós temos uma vertente de desejo, uma vertente de falta, de incompletude que só o amor nos pode dar. E essa concepção advém do mito de andrógino, aquele que diz que nós temos uma cara metade perdida algures no mundo. E eu aconselho-vos a irem ler sobre este mito de andrógino, porque é ele que explica porque é que nós hoje em dia temos esta ideia de que temos de encontrar a outra nossa metade, porque é que nós não somos um ente completo. E o mito de andrógeno é presente desde a antiguidade clássica e, portanto, a concepção de que nós estamos sempre à procura de alguém para nos constituir depois enquanto ser unitário, de ser completo. Esta falta de completude é um mito já milenar. E há uma curiosidade, é que nós somos muito mais próximos da concepção de amor dos persas e dos árabes do que das Índias e do Extremo Oriente. Porquê? Porque nós temos uma relação com os persas e com os árabes similar. Primeiro, uma relação entre um Deus monoteísta, não é? E depois esta ideia de alma pessoal e eterna. Esta fica aqui a curiosidade, porque nós, de facto, apesar de todas as diferenças, temos algumas semelhanças com os árabes e com os persas. E se chegarmos ao século XII, em França, surge o tão conhecido amor cortês, aquele que vai destabilizar a Igreja, porque ele, com este conceito de fina-amores, ou seja, este amor refinado, requintado, vai se distanciar da ideia de amor carnal e de reprodução. Vai mexer ali com a ordem de ideias da Igreja. E porquê? Porque aqui cria-se a ideia da dama. Esta mulher inalcançável que serve de interdição a um homem de uma classe social mais baixa que se vai enamorar e vai deusificar esta mulher, que é mais altiva, que é de facto mais poderosa do que o homem. E a presença da literatura nesta altura do amor cortês, nas cantigas, que vocês já devem ter ouvido falar, tínhamos várias, as cantigas de amor, de amigo e descargo de mal dizer, mas esta ideia de que a mulher se sobrepõe, se torna num objeto de desejo, mas inalcançável, mexeu muito com as concepções da época. Mas a coisa que eu aprendi neste livro é que os filósofos, a maior parte deles são homens, eram tão misóginos, tão machistas, fruto do seu tempo, eu sei, mas o Schopenhauer foi daqueles que se revoltou contra a ideia de uma dama altiva, superior. Ele dizia que isto era indecente, que nunca mais poderia voltar à estaca zero, que era esta. E, portanto, não sei o que é que o Schopenhauer iria dizer então de nós mulheres hoje em dia. Não sei, mas ele ia ficar bastante destroçado. Entretanto, o fim do amor cortês coincide com o fim da civilização provençal e surge um autor, que é o Dante, o escritor da Divina Comédia, tão conhecido. Ele vai, no fundo, erudir a distância entre o cristianismo e o amor cortês, criando uma personagem que é a Beatriz, esta mulher de salvação, que, no fundo, faz a ponte de uma alma purificada com o objeto de desejo. Enfim, o Dante vai, no fundo, trazer uma nova abordagem para a questão do amor e da mulher amada. E com o conformismo burguês do século XVIII nasce o romantismo. O romantismo que vai trazer também uma concepção de amor interessantíssima, em que se exalta as emoções, exalta os sentimentos. Observa-se aqui uma fidelidade à eleição, um amor que perdura eternamente, independentemente de nós podermos antecipar se o final é feliz ou não. Um amor que vai contra as convenções sociais, um amor que se erige por ele próprio, que tenta aniquilar as influências externas das convenções sociais, costumeiras, da ordem económica, social, judicial, o que seja. É um amor, também ele, muito de si mesmo e contra o homem-lobo do homem, de Thomas Hobbes. Tentamos aqui recuperar com o romantismo o fino amor cavalheiresco.
há ainda interdições a nível de prática sexual, como não poderia deixar de ser. Nós então aqui no romantismo temos muita figura angelical, feminina, temos vários poemas, várias obras em que a mulher assume aqui uma proporção angelical, com referência às asas, às vestes brancas, à pureza ideal. Mas este objeto de desejo também é ele um pouco inalcançável. E esta ideia do amor alimentado pela dificuldade não escapou à literatura. Aliás, o romantismo na literatura foi, enfim, um fenómeno até aos dias de hoje interessantíssimo de analisar. Mas há duas obras que eu tenho a certeza que pelo menos uma já ouviram falar, aqui em Portugal, que é... Primeiro, o Eurico o Presbítero, do Alexandre Herculano, que eu li quando tive literatura no secundário. Adorei a obra. Aliás, se calhar até a posso trazer aqui para o canal. E há umas interdições, de facto, parentais, há interdições do sacerdócio que se metem entre o casal amado e que lhes causa inúmeras complicações, mas nem por isso eles desistem de se amar e tentar... e sim, vislumbrar um futuro juntos. E depois temos a obra enigmática, não é? Que é o amor de perdição. Acima de tudo, de qualquer dor, de qualquer sofrimento, qualquer convenção, enfim, qualquer interdição parental, temos os dois amados que vão lutar para ficarem juntos até o fim. Se acabam em desgosto ou não, nestas duas obras terão de as ler, mas deixo-vos uma ideia de que de facto há sempre sofrimento por detrás delas e é nessa característica que reside muito também o romantismo na literatura. Isto também vai muito ao encontro do que o Freud também nos disse, que é nunca estamos tão expostos ao sofrimento como quando amamos. A queda do romantismo é colossal na diferença que se faz depois na literatura. Nós temos a queda do Calisto, anjo puro, para dar lugar a um Calisto homem adúltero, infiel, de ciúme, este realismo que abala a concepção idealista, romântica que tivemos até agora. O amor romântico ele passa a ser visto como uma doença, algo que tem de ser abolido da sociedade e dá lugar a esta ânsia de poder carnal, de amor físico, que podemos ilustrar então esta transição do romantismo para o realismo com a ilustre Casa de Ramires de Eça de Queiroz. Mas esta diferenciação entre prazer carnal versus puritanismo, ela não é exclusivamente da transição do romantismo para o realismo. É algo que nos vai acompanhar até aos dias de hoje. Nós temos no século XIX, por exemplo, Fourier, que era a favor da abundância sexual mesmo fora do matrimónio. E inclusive para as mulheres, toda a gente devia praticar o seu prazer e o seu desejo onde quer que fosse, com quem quisesse. E isto é o oposto do que, por exemplo, pós-Primeira Guerra, temos o André Breton, que é um precursor e uma figura áurea, não é, do surrealismo, que nos vai falar do amor único. Não se nega aqui com o Breton o erotismo, mas também não confundimos o erotismo com o amor. E o Breton ele vai falar de uma coisa muito interessante que é o inconsciente na escolha do objeto desejado. No acaso, na improbabilidade que é nós acharmos que a pessoa que nós escolhemos como pessoa amada é fruto de uma consciência atroz e de nenhum jogo probabilístico de referências externas que intervenham. É que o Breton, o que ele nos vai dizer é que a nossa escolha quanto à pessoa que amamos é uma escolha dentro de um jogo. É um jogo dentro de um jogo. E um exemplo que ilustra isto retomamos então o mito do Tristão e da Isolda. Eles ficaram juntos porque jogaram o jogo do amor. Porque eles não estavam, havia uma predestinação, fruto de uma convenção social, e o que acaba por acontecer é que eles, de forma inconsciente, de forma, no fundo, como nós costumamos dizer na gíria, sem querer, se envolvem.
Mas isto é um jogo de probabilidades. Podia não ter acontecido, poderia a convenção social ter se ingrado. E nessa medida, nós o que almejamos sempre é tentarmos ser seres livres. Mas somos, no fundo, estamos eternamente suspensos entre o acidente e a necessidade. Para a tradição platónica, a alma vive prisioneira do corpo. Para o cristianismo, nós estamos aqui para salvar a nossa alma. E vivemos nesta eterna dualidade, nesta eterna dialética entre corpo e alma e corpo. Mas para Platão, em Fedro, na sua obra Fedro, há a ideia também de que existe uma falta, também do mito andrógeno. Esta falta que nós procuramos que só pode ser almejada com o amor. O amor tem várias etapas, mas essas etapas vão levar-nos a algo idealizado, a algo poderoso, a algo positivo. Mas é aqui que Lacan, o psicanalista, ele nos vai dizer essa falta que Platão falava, ela foi substituída pela vulgaridade. Nós hoje em dia entregamos o nosso corpo e a nossa alma ao comércio, à asta pública. Somos submetidos enquanto objeto de comércio. Já não temos este sujeito de desejo que nos preenche a falta. Nós vendemos-nos. E a verdade é que realmente nos tempos modernos nós vemos uma degradação sexual, principalmente da imagem que nós temos da sexualidade. Com o advento da internet e nós temos acesso no estalar de dedos à pornografia. A prostituição já existe há muito tempo, mas são conjugações problemáticas que depois criam ideias desvirtuadas do que é a sexualidade, do que é o erotismo, do que é o amor. Com a sexualidade sendo um produto, os nossos corpos são um produto, é uma imagem que se vende a qualquer custo, a qualquer momento, com as redes sociais também, nós fazemos com que se deixe de existir a distinção entre sexo, amor e erotismo. O erotismo transformou-se num departamento de publicidade, num ramo de comércio. Como é que nós vamos saber o que é o amor se nós deixamos de lado o elemento constitutivo do que nós somos, que é sermos pessoas? A exclusividade do sexo, ela é pertencente aos animais. Os animais, tirando uma ou outra exceção, têm relações sexuais para procriar, para reprodução. E nós, hoje em dia, já não almejamos, obviamente, a relação sexual apenas para a reprodução, mas massificamos a ideia do sexo e do erotismo, principalmente como duas coisas iguais. E não são, porque o erotismo, como eu vos disse, é uma construção, uma manifestação da vida tal como o amor. E é Adorno que nos vai alertar também para uma questão, que é com o reducionismo dos tempos modernos, científicos, nós criamos uma distinção problemática entre o amor carnal, reprodutivo, sexual, que seja, com a alma. E, obviamente, com este mecanismo sentimental. Então, nós tornamos o erotismo, levámo-lo para o sexo. E vemos o erotismo como uma questão fisiológica. Não pode ser assim. O erotismo está mais perto do amor do que do sexo. Até porque isto é problemático por uma razão. Se nós levarmos o erotismo para o sexo sendo que a sua base primária é a reprodução, nós estamos a cair numa visão heteronormativa da sociedade. Schopenhauer, ele afirmava que só interessa o desejo e o instinto sexual. Porque o que interessa é procriar, é manter a linha reprodução da nossa sociedade. Mas aqui temos um problema. E o que é que nós fazemos às pessoas que não têm uma máquina reprodutiva ou que são, por exemplo, homossexuais? Percebem? Então, nós juntarmos o erotismo ao sexo é entrar na linha do Schopenhauer. É colocar uma sociedade de novo heteronormativa. Mas também não quero com isto dizer que concordo, por exemplo, com o Kierkegaard, que diz que o amor tem um selo do amor divino e que tudo se resume também à figura de Deus. Porque, como sabem, nós somos um país, principalmente nós e tantos outros, sinceramente quase todos no Ocidente, somos um país
com a herança cristã. Aliás, o cristianismo tem um papel importantíssimo ainda na sociedade. Mas nem toda a gente, incluindo eu, sou aliada desse tipo de narrativa. Mas a verdade é que eu fui tocada numa herança cristã. Então, muita da concepção de amor que eu tenho inconsciente ainda é nesses termos. O amor mais além, um amor de um ideal superior, de um tal bem comum em que eu tenho de ser uma pessoa mais altruísta e desleixar-me enquanto pessoa egoísta. Ou seja, nós temos uma parte que eu quero fazer é que nós somos pessoas naturalmente egoístas. Mas o egoísmo pode vir em doses de positividade. O que é que eu quero dizer com isto? Nós não podemos nunca deixar de lado a pessoa que somos, tornarmos infelizes para auxiliar sempre o outro, segundo ditamos cristãos. Porque nós assim estamos a criar uma sociedade infeliz. E nessa medida, muita da concepção do amor que nós temos hoje em dia, não podemos... aqui entramos na conversa, que é a interdição do amor. Lembras-te de eu vos ter falado que, por exemplo, no amor cortês nós tínhamos uma interdição hierárquica, a mulher mais elevada e o homem mais desnivelado, digamos, não se mesclavam por causa dessa ordem hierárquica. Também tivemos ordens hierárquicas económicas, mas hoje em dia nós continuamos a ter ordem hierárquica racial. Quantas vezes nas nossas famílias ouvimos podes namorar com tudo menos com esta pessoa? Eu nem vou dizer o que é que as pessoas dizem nas famílias portuguesas, porque é de facto uma cumplicidade ao ódio, enfim, enorme. Mas isto existe. Tenho a certeza que vocês já ouviram uma coisa assim. Mas se arranjares alguém não pode ser isto, não pode ser aquilo. Já excludente. Este nível de interdição social, económico, ainda existe. O amor ainda é interdição. E não se esqueçam que a interdição, ela é acompanhada de infração. Muita gente depois se revolta contra esse tipo de interdição e se revolta e até deixa de participar no seio familiar. Mas nós vimos que as infrações, elas são nefastas. E um exemplo da literatura é o Oscar Wilde. O Oscar Wilde também tem vídeo no canal aqui de Profundis. Ele é preso por amar homens. Nomeadamente um homem. Ele é preso por amar um homem. Isto é uma interdição que veio da igreja. E, portanto, nós tendo uma herança cristã em que se praticou interdições a torto e a direito contra a humanidade, contra o amor, nós temos de repensar qual é este ideal divino, este selo divino com o que Kierkegaard fala. Finalizando, queria dizer que a literatura, a filosofia, a história, elas andam sempre de mãos dadas. Não há como falar do amor de Romeu e Julieta sem falar das interdições também sociais da sociedade italiana da altura. É que o amor e a política, o amor à literatura, o amor à filosofia, todos os temas da filosofia e da literatura, elas vêm sempre acompanhados pela vigência das leis do momento, pelas convenções sociais, costumeiras. Mas há uma coisa que existe. Apesar da linha entre o privado e o público, o núcleo central é a pessoa humana. E há uma coisa muito interessante. Se vocês pensarem em que medida é que eu transgrido quanto ao amor. Quando vocês dizem amo-te para sempre, ou amar-te-ei para sempre, nós falamos de imutabilidade e imortalidade. Isto é uma transgressão. Nós vemos o objeto de amor desejado como imutável, portanto não vamos trocá-lo, é para sempre, e para sempre dá um caráter de imortalidade ao amor. O sempre não tem fim. E isto é uma transgressão. Mas depois temos o outro lado da moeda, que é o seguinte: será que o amor é igual para o homem como é para a mulher? A Simone de Beauvoir, ela vai nos falar sobre isto. A Simone de Beauvoir, está citada aqui neste livro, diz que no dia em que for possível à mulher amar com a sua força e não com a sua fraqueza,
não para fugir de si mesma, mas para se encontrar, não para se demitir, mas para se afirmar. Então aí o amor tornar-se-á para ela, tal como para o homem, uma fonte de vida e não um perigo mortal. E com esta citação, deixo os meus pêsames a todas as mulheres mortas por violência doméstica neste país e em todos os outros. Beijo nos próximos vídeos. Deus.